Antes de eu começar, eu gostaria de dizer que essa fala ela nasce de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido sobre decolonialidade, epistemologias críticas do Sul e inteligência artificial. Eu tenho me debruçado sobre produções artísticas e digitais que dialogam com esses temas, especialmente trabalhos que reimaginam a tecnologia como ferramenta de ancestralidade, memória e reexistência. É nesse caminho que eu conheci o trabalho potente da Maiara Ferrão, com o seu álbum de Desesquecimentos, um projeto que usa inteligência artificial para reverberar memórias negras apagadas. Maiara é uma artista baiana e ela cria imagens de pessoas que nunca puderam existir plenamente em registros históricos. E com isso, ela insere corpos negros onde foram negados e inscreve ali possibilidades. Como nos lembra Yuki Rui, isso é mais do que uma técnica, é cosmotécnica. A tecnologia enquanto extensão das cosmologias e dos mundos possíveis de uma cultura. Outro exemplo potente de fabulação tecnológica é a página Orixás da IA, que transforma o feed do Instagram num verdadeiro terreiro digital. Ali, os orixás ganham forma pelas mãos de uma inteligência artificial que, orientada por comandos afrocentrados, faz com que os bancos de dados sozinhos não fariam. Ele evoca Exu com dignidade, retrata Oxum com a beleza de suas águas doces, traz Nanã com a profundidade do barro ancestral. Mas mais do que imagens, o que se vê ali é uma disputa simbólica. É a reprogramação do imaginário. Não se trata de estetizar a fé, mas de reinscrever a presença negra nesses espaços. Cada postagem é um ponto cantado contra um epistemicídio, é um toque de atabaque nessa lógica fria dos algoritmos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre mundos possíveis e, sobretudo, o saber, né? Então, o que acontece quando o tambor encontra o algoritmo? Então, para começar agora, de fato, a minha fala, eu peço licença. Licença aos mais velhos, às mais velhas, licença aos que vieram antes de nós, que mantiveram acesa a chama do saber, mesmo quando tentaram apagá-la com o vento do açoite e o silêncio. Falamos aqui do saber, mas não é qualquer saber, é o saber da dança, que canta, que acende a vela, que acalma a tempestade. Vivemos tempos em que a memória parece estar sempre em disputa. O Mário falou isso na fala dele também. E como diz a canção de Gil, o tempo é rei. Mas a gente sabe que o rei nem sempre é justo. Há tempos em que a história é contada por quem teve o microfone, o palco, a caneta. E quem não teve, bom, teve que cantar no tambor, escrever no corpo, contar no vento. E aí vocês podem me perguntar o que isso tem a ver com inteligência artificial. Na verdade, tem tudo a ver. Porque o algoritmo, esse senhor que organiza o que a gente vê na tela do celular, é também um contador de histórias. Só que ele muitas vezes aprendeu com mestres duvidosos. Aprendeu a ignorar rostos pretos, corpos dissidentes, religiões demonizadas. Aprendeu a calar também. Mas eis que surgem os griots digitais. Gente que sabe que ancestralidade não é coisa do passado, é a bússola para o futuro. Gente que olha para a IA não como um oráculo branco, frio, mas como ferramenta de feitiçaria de dados, encantamento de imagens, criação de futuros outros. Como nos diz Leda Martins, é o tempo que espirala, passado, presente e futuro se entrelaçam num só ponto, o agora. Imagina então Oxum gerada por inteligência artificial. Seus cabelos de cachoeira, seu olhar de mel dançando no seu feed. Imagina Exu abrindo caminhos com um clique, Nanã trazendo memória viva, a cura que transforma. Isso não é só arte, isso é insurgência. Ruha Benjamin chama isso de ferramentas abolicionistas. Eu gosto de pensar como códigos de axé. Porque é isso, cada prompt, cada comando dado ao gerador de imagem é como um toque do atabaque. A gente convoca, a gente reconstrói o que tentaram apagar.
Mas não se trata de romantizar a tecnologia, nem a ancestralidade. Como bem nos alerta Nobel, o racismo não é só um problema social, ele é algorítmico. Está nos bancos de dados, nos filtros, nas sugestões. Está no que aparece quando a gente digita, entre aspas, cabelo bonito no Google. Ou o que aparece quando a gente digita também, entre aspas, menino suspeito. O epistemicídio não ficou nos navios negreiros. Ele se atualiza nos códigos-fonte. Mas, como diz Nego Bispo, resistir é criar. E criar é também uma forma de cura. Talvez a IA nunca vá entender a profundidade de um xirê, o silêncio sagrado de um xirê, mas pode, quando bem orientada, ajudar a espalhar a palavra, a imagem, a presença. E se antes Exu foi demonizado, hoje ele aparece nos stories com sua capa vermelha, seu sorriso de encruzilhada. Não como fetiche, mas como um símbolo de retomada. A tecnologia, nesse sentido, não precisa ser um espelho branco. Ela pode ser um espelho d'água, onde Oxum se reconhece e se encanta. Pode ser a espada de Ogum, que corta o preconceito e abre o caminho. Pode ser a flecha de Oxóssi, que busca o alimento do conhecimento no mato fechado da ignorância. E aí, eu me pergunto, se os algoritmos estão moldando o mundo, quem está moldando os algoritmos? Se a inteligência artificial está aprendendo com a história, quem está ensinando a história para ela? Talvez a tarefa mais bonita da nossa geração seja essa: sussurrar nos ouvidos das máquinas os nomes esquecidos, fazer com que o tambor também pulse no silício, mostrar que saber não é só dado, é também axé, e que o futuro, se for só técnico, será estéril. Mas se for ancestral, será fértil, como a mata de Oxóssi, como o profundo mar de Iemanjá, e por aí vai. Esses saberes não são metáforas bonitas para adornar os nossos discursos. São práticas vivas que enfrentam o racismo, intolerância religiosa e apagamentos todos os dias. E para encerrar, eu deixo aqui com vocês as palavras da Elza Soares, que num grito rasgado disse ao mundo que o meu país é o meu lugar de fala, minha cultura, minha história e minha fé. Que a gente planeje, então, futuros em que ancestralidade seja mais que uma lembrança, que ela seja também direção. Axé.